Sim, e voltamos a contar o tempo neste momento. Candidato, o senhor está prometendo aumentar o salário mínimo para R$ 280 no primeiro ano do seu governo e falando em aumentar para 400 ao longo do seu mandato. E onde o senhor vai tirar recursos para isso se o aumento do salário mínimo tem um impacto muito grande nas contas públicas? Olha, é verdade. Mas é verdade também que o Brasil gastou no ano passado para pagar juros e amortização da dívida o equivalente a 107 bilhões de reais. Dentro do processo que nós queremos fazer, diminuir a taxa de juros no país, vão sobrar recursos necessários e ao invés de pagar os bancos, nós vamos fazer com que esses recursos sejam canalizados para pagar o salário mínimo. Mas enquanto o senhor não conseguir baixar os juros, que todos os candidatos falam, mas ainda é só uma intenção, não é uma realidade, como é que o senhor vai ter dinheiro para poder pagar um salário mínimo? Porque só esses R$ 280, isso significaria aproximadamente um crescimento aí de 19 bilhões. Eu teria que baixar muito o juro até mais, 4 meses, né? É um pouquinho mais, dá 21, porque você tem que incluir as contribuições também, que são vinculadas ao salário mais o louro. Como é que vai? Então, você vê que eu estou bem rapado dessa situação, você fica absolutamente tranquilo, e o telespectador também, que com cada pontinho que você reduz da taxa de juros, o Brasil economiza 5 bilhões de reais. Você não entendeu a minha pergunta. Você vai entrar no primeiro dia de derruba os juros? Não, mas nós vamos fazer uma política nesse sentido. Mas o salário também não aumenta no primeiro dia, aumenta em maio. 5 meses. Em maio. Janeiro, em fevereiro, março, abril, maio. O mês de competência é junho. Além disso, nós temos 40 bilhões de outros custeios e capitais. 40 bilhões. Se você fizer um contingenciamento de 10%, são custeios da máquina, só aí você já economiza mais 4 bilhões de reais. Mas isso já está no osso. Não, dá para fazer. Já foi cortado. Eu ouvi essa mesma história quando eu disse que eu ia aumentar o salário mínimo no Rio de Janeiro. Você sabe que quando o presidente Fernando Henrique Cardoso passou a bola para os governadores, dizendo, olha, os governadores agora ficam responsáveis por estabelecer um salário mínimo de competência regional. Aí eu estabeleci um salário mínimo no Rio de Janeiro muito acima do piso nacional. Todo mundo dizia, vai ter problema, a economia do Rio de Janeiro não vai crescer, vai gerar desemprego. Eu tenho aqui alguns dados para te dar em relação ao que ocorreu no Rio de Janeiro, inclusive agora, recentemente. E veio ocorrendo desde o período em que eu implantei o novo salário mínimo no Rio de Janeiro, contradizendo tudo aquilo que se dizia à época. A economia do Estado do Rio de Janeiro só cresceu. Agora, recentemente, ela vem apresentando seguidos níveis de crescimento acima de todos os outros estados do país. Tem um outro problema no Rio de Janeiro que, enfim, embora o senhor fale tanto dos números do crescimento, não foi resolvido e é muito importante, crucial para o país e para a sua candidatura, que é o da violência. E o senhor diz, enfim, que a responsabilidade é da sua sucessora. Eu não disse que a responsabilidade é dela. O que eu disse e afirmo, e todo o povo do Rio de Janeiro é testemunha, é que nenhum governador na história do Rio fez um investimento que eu fiz em segurança pública. Não adiantou nada, adiantou? Como não adiantou? Olha aqui, isso aqui é a série histórica dos números da violência no Rio. Eu só vou te dar um número, e que esse ninguém contesta. Quando eu assumi, comparando os 3 primeiros anos do governo do PSDB, foram 243 sequestros em 95, 96 e 97. Eu assumi em 99. 99, 2000 e 2001 foram 32. Caiu de 243 para 32. Assassinatos, homicídios dolosos, 22.260 contra 17.708. Assaltos a banco, 886 contra 602. Veículos recuperados, 48.562 contra 65 mil recuperados. Eu não gostaria de discutir números para não fazer aqui o papel dos seus adversários que contestam esses números. Mas eu gostaria de falar de fatos. Por exemplo, na sua administração, nós tivemos o assassinato da diretora de Bangu 1, em 2000. Tivemos aquele tiro que deixou Marcelo Yuca, do grupo O Rapa, paraplégico, em novembro de 2000. O traficante Ratinho, que estava preso, saiu andando pela porta da frente, foi embora, nunca mais. Onde? Na casa do custódio Jorge Santana, em Bangu. Não, você está enganada, querida. Novembro de 2001. Essa aí você está enganado. Novembro de 2001. Os demais você está certo. 2001.
Ratinho, nós vimos de 2001, o país inteiro se lembra desse caso? Eu quero dizer a você o seguinte... O país inteiro se lembra desse caso. Eu posso citar mais dois, aquele bando armado que entrou com carretas, ônibus, tirou 14 pessoas da delegacia, ninguém foi preso. Os atentados a prédios públicos que começaram em março de 2000, tudo na administração do senhor. Eu quero dizer o seguinte, eu contratei 13 mil policiais para uma polícia que tinha 28 mil. Mas eu dei o maior aumento da polícia militar da história do Rio de Janeiro. Mas esses casos não foram resolvidos. Eu fiz o maior investimento em polícia técnica com o programa Delegacias Legais da história do Rio de Janeiro. E não adiantou? Esses casos são casos importantes. E os outros todos que foram resolvidos? Você se esquece que foi no meu governo que se prendeu Mike Thor, Marcelo PQD, Marcinho VP e inclusive Fernandinho Beiramar? Bom, infelizmente há outros traficantes soltos, inclusive todos os que estão soltos hoje estavam soltos na sua administração. Sim, estavam soltos, mas quanto nós prendemos? Quem prendeu mais do que o nosso governo? Agora você acha que eu fui eleito com a promessa de acabar com a violência ou de melhorar a segurança pública? Agora eu pergunto uma coisa a você. Discursos de campanha. Na verdade, eu só queria saber do senhor, o senhor não acha que na promessa, na campanha, é mais fácil? Não, quando chega na administração, é mais difícil, né? Pergunte uma coisa à população do Rio de Janeiro e as pessoas que visitam o Rio de Janeiro. Por que é que depois que o garotinho saiu, isso não sou eu que estou falando, não. A situação no Rio de Janeiro explodiu. Os bandidos são os mesmos. A polícia é a mesma. O que mudou? Eu lembrei caso da sua administração, o senhor é candidato à presidência da República. Sim, eu sei que sou candidato a presidente da República e sei que cumpri com o meu papel. Duvido que outro governador no país tenha investido tanto em segurança pública como eu investi. E a testemunha disso é a população do candidato. Não fosse assim, Ana Paula, senhores telespectadores, eu estaria liderando a pesquisa no Rio de Janeiro. Bom, o governador Leonel Brizola, depois que foi governador do Rio e teve, enfim, um governo bastante polêmico, fechou os seus votos com mais de 50%, portanto, 20 pontos percentuais na sua frente.